And when they get sounds of Graça e paz. Amém. Todos bem? Amém. Ai, que bênção. Cadê aquele meu amado do órgão? No meu caso é um gorila, né? Pequenino. Amados, graça e paz a todos. Eu particularmente estou muito feliz em você. Que bênção é poder estar aqui com o apóstolo Henrique, pastor Kleber e toda a família Amor e Obras. Perdão, família G0. Você está feliz também? Que teatro foi esse? Meu Deus. Vocês não sabem como eu estou revigorado nesse lugar, não é? Nos faz lembrar de tantas coisas que nós fazíamos e que ficou no caminho, paramos, né? E estar aqui com vocês e ver essa juventude que vocês têm tão vibrante, tão apaixonada, é uma injeção de vigor e de alegria sem tamanho. Vocês não fazem ideia disso, de verdade, vocês não fazem ideia disso. Além do que vocês são muito bons. Não vão se... Tá? Vocês são muito bons. Que bênção. Obrigado por essa mensagem. Parece que o senhor ouviu ou me viu escrevendo o que eu ia falar aqui hoje. Muito do que o senhor disse está aqui. Então nós estamos no mesmo espírito. Amados, quem estava aqui a semana passada? Vocês lembram que nós fizemos a primeira parte de uma mensagem chamada Maturidade Corporativa? Vocês lembram? Maturidade Corporativa, um subtítulo chamado Universidade de Labão. Hoje nós vamos dar início, então, à segunda parte dessa mensagem, ok? Mas eu preciso rememorar um pouco, rapidamente, da mensagem da semana passada, até em respeito a quem não estava aqui, e para te ajudar também a entender, ok? Então o tema da mensagem é, fala para o teu irmão, maturidade. Mas não é uma maturidade qualquer, é uma maturidade corporativa, ok? Guarde isso. Então, dentre tantas coisas que Deus nos falou, e tantas coisas que Deus tem nos falado, nestes dias tão peculiares, nestes dias de grandes pressões, colisões, e de todo tipo de imposições, sejam elas ideológicas, políticas, sociais, enfim, esses são dias maus, ou não? Só eu tenho vivido dias difíceis. Estes são dias de caos global, onde já nós não vivemos mais uma pandemia, mas uma endemia. Agora, o fato é que dentro deste caos, existe um povo chamado para fora para governar em meio a este caos. Existe um povo chamado para governar em meio à Babilônia. E este povo é o povo, aquele povo, este povo, os portadores de Cristo. Amém? Deus nos falou isso. E dentro deste tempo tão peculiar, de imposições tão fortes, ora, é óbvio que não apenas a vida, as circunstâncias, mas Deus nos cobra também posturas fortes, posturas contundentes, posturas de resistência e de oposição agressiva ao avanço de uma agenda anti-verdade, anticristo, de uma agenda progressista e maligna. E nós temos visto isto em todo o tempo. Você não precisa mais ligar a televisão. Em todo o lugar, na escola dos nossos filhos, em todo o lugar, nós vemos essa imposição goela abaixo de valores amorais e imorais, sim ou não? E Deus nos falou que diante destes últimos dias, uma das coisas mais relevantes e importantes para a igreja genuína, ou seja, a igreja dos portadores de Cristo, não a igreja institucional performática, não aquele evangelho sem cruz, e eu não quero aqui com esse discurso parecer ou nos colocar numa prateleira acima dos outros, não é isso. Mas existe uma igreja, existe um remanescente fiel, existe um lugar genuíno, existe um lugar chamado eclésia, um povo chamado para fora. Existe um povo que não joga para a galera, que não fala o que o povo quer ouvir, mas fala o que Deus quer falar.
Então Deus está falando disso, desta igreja dos portadores do Cristo. Então Deus nos diz imperativamente que nós precisamos edificar uma igreja com esta característica, ou seja, uma igreja, um corpo de homens edificados sobre um entendimento de um alicerce que se chama unicidade. Quem lembra a diferença de unidade para unicidade? Vocês lembram disso? A unidade que todos propagam e falam por aí é mais ou menos assim. É como aquele papo que a gente está acostumado a ouvir. E aí, brother, como é que você está? Ah, tamo junto. Mas o dia que estreita, que o negócio fica estreito, no dia mau, como nestes dias peculiares, quando o calo aperta, ele fala assim para você, ó, desculpa, estou indo, eu tenho aqui uma outra direção, etc e tal, porque nós estamos juntos. Então a unidade, segundo o conceito humano do príncipe deste século, é mais ou menos numa metáfora como um prego na madeira. Estamos juntos, tá lá o prego na madeira, tenta arrancar, não tira. Mas se você pegar um pé de cabra e ali um bom martelo, você faz a alavanca e eles voltam a ser independentes. Mas a unicidade é o que aponta para aquilo que está descrito em João 17. É o ser um. E a analogia, a metáfora que cabe bem para isso, não é o prego na madeira, mas é o café com leite. Café com leite é tão bom, né? Eu, como bom gordinho, eu sei o quanto é bom. Aliás, eu gosto de café com leite, um bom pão fresquinho, com uma bela manteiga aviador, e aí você chucha o pãozinho dentro. Bom, mas essa é uma outra pregação, tá bom? Enfim, olha só. Mas o café com leite, como é o café com leite? O leite é uma coisa, e o café é outra. Mas quando você derrama aquele café gostoso dentro do leite, meu irmão, eles se tornam um. Eles são indivisíveis e indesassociáveis. Eles se tornam um. Não dá mais para separar. É isto que Deus está falando. Que para a igreja que prevalecerá nestes dias maus, para aqueles que governarão em meio à Babilônia, para a igreja que pisará a cabeça da serpente, nós precisaremos edificar homens com uma consciência coletiva, corporativa, cuja maturidade é um ingrediente importantíssimo, mas a maturidade tem um alvo: unicidade. Fala assim, meu irmão, nós precisamos ser maduros, porque senão nós jamais seremos um. Porque está em nós, é intrínseco, está em nós. Lá, a abençoada da Eva, quando a gente chegar lá no céu, eu não sei se ela vai estar lá. Tomara que ela esteja lá. Ah, mas vai dar uma vontade de pegar no pescoço dela, vai. Tô brincando, depois você edita aí. Mas lá no Éden, por causa da nossa amada Eva e do frouxo do Adão, perdoe falar essa expressão pesada aqui, entrou uma semente no homem, uma semente de desobediência, a semente de Apolião, a semente de Abadom, que nos levou agora a estar num estado caído, separado, destituído da glória. Nós já não somos mais um, vou corrigir, nós já não éramos mais um, nós fomos destituídos da glória. Por isso Deus sempre sonhou com o desenho original. Qual era o desenho original? Aquilo que acontecia no Éden, todos os dias, na viração do dia, Deus se encontrando com Adão e com Eva, e eles ali desfrutando e batendo aquele papo. E aí, Adão, como foi o seu dia? Hoje meu dia foi sensacional. Hoje eu andei de cavalo, hoje eu brinquei com os golfinhos. E aí, Adão, você continua dando nome às coisas? Como é que é? Essa fruta aqui eu dei o nome de jabuticaba. Uau, que nome criativo, sensacional, Adão. E aí, que mais? Ei, pai, olha, essa fruta aqui chama carambola. Uau! Deus não disse caramba, Ele disse uau, que lindo, que criativo. E eles eram um. Era a
algo poderoso, o homem e Deus numa única dimensão, sendo um. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Um reset. Ele está resetando a terra para nos levar a um estado original, a um lugar onde o homem e Deus sejam um. E para isso é imperativo que nós entendamos que sem maturidade nós não chegaremos a esta unicidade. Nós não chegaremos a ser um. E é importante a gente entender isso, e nós vamos ler mais para frente aquilo que está escrito. Aliás, vamos ler já aquilo que está escrito em João 17, 20 e 21. Você pode abrir ou não. Você da Mix House, meu amado, se puder colocar na tela, na versão que você quiser. Todas as versões são lindas e maravilhosas. João 17, dos versos 20 e 21, está escrito assim: a minha oração, Jesus dizendo, olha isso, a minha oração, olha isso, Renato, a minha oração, Jesus dizendo para nós, a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Ele está falando de um futuro, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. O que está escrito na tua Bíblia? Para que todos sejam? Para que todos sejamos um. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Aleluia. Olha só quão séria é esta afirmação de Jesus. Ele está dizendo aqui, é uma condição sine qua non. Olha, o mundo crerá. O mundo só crerá que o Senhor me enviou quando eles forem um. Uau! Olha só a nossa responsabilidade. O mundo crerá que eu fui enviado quando eles forem um. Por isso é tão grave e é tão triste esse mau testemunho endêmico, sistêmico, que abateu a igreja universal, a igreja institucional ao redor do mundo, onde todos competem entre si, onde há pouca cooperação e muita competição. Por isso eu volto a dizer, e eu louvo a Deus por este momento tão sublime e tão profético. É um memorial para esta cidade, estas duas igrejas estarem juntas, sendo um apóstolo, pastores que abriram a sua casa para estes estranhos malucos entrarem e fazerem essa bagunça. Porque de fato o corpo é plural, ele tem múltiplas formas, ele é diferente, mas eles se completam nas diferenças, e esta é a beleza do corpo. E então, quando eles entendem isso e se submetem, se sujeitam uns aos outros, se permitem serem afiados uns pelos outros, pelos dias difíceis, pelos problemas, pelas dificuldades, e então nós vamos amadurecendo no processo. Como o apóstolo Henrique disse, os dias difíceis, e ali ele, o pai, e foram forjados naqueles dias difíceis, naqueles pseudo-fracassos que depois os levaram a um sucesso. Mas foram necessários aqueles dias ruins e o entendimento para amadurecer no processo. Quem está aqui comigo? O mundo não crerá até que sejamos um. Posto isto, amados irmãos, aquilo que foi dito semana passada precisa nos encher de responsabilidade e temor, para que entendamos a importância de que o alvo neste tempo presente, agosto de 2021, é construir e edificar homens com entendimento, que pisem num fundamento de unicidade. Unicidade. Já é difícil haver uma unicidade dentro do lar, e nós vamos falar sobre isso, já falamos um pouco. Mas essa unicidade fica ainda mais difícil dentro de uma corporação, de uma organização, e muito mais difícil dentro de um organismo, dentro de uma igreja, dentro de uma casa sacerdotal. O que dizer de uma unicidade interdenominacional? Uau! Este é o desafio para a igreja destes últimos dias. Dá um sorriso para o teu irmão e diga assim para eles: somos nós. E se você é corintiano, diga assim: é nós.
Nada contra os corintianos, amém? Eu os amo, amém? Eu trabalho para eles. Enfim, mas se você for corintiano até o final do culto, a gente ora por você, enfim. Tô brincando. O fato é que esta unicidade, que se trata de um enorme desafio, ela complica ainda mais, porque o alvo é sermos um dentro de um corpo. Porque quando a Vanessa amadurece, o apóstolo Henrique amadurece, o Renato amadurece, a pastora Camila amadurece, mas eu não amadureço, eu coloco em risco o todo. Eu coloco em risco um desenho original, um projeto, uma arquitetura de Deus. Faz sentido? Portanto, é imperativo que nós chegamos a uma maturidade corporativa. Por isso que a igreja original, nascida lá em Atos, né? A igreja que nós conhecemos segundo as verdades e fundamentos do novo pacto, eu acho lindo quando eles dizem assim, eles todos tinham o mesmo pensar, eles tinham tudo em comum. Eu acho que é daí que o diabo inventou o socialismo. E aí ele deturpou e fez uma coisa muito feia. Mas eles tinham todas as coisas em comum. Eles vendiam suas propriedades e colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Havia um senso comum, um senso coletivo. Ninguém era independente. Eles não eram apêndices de um corpo, não. Eles eram plurais, mas eram um só corpo. Quem está comigo aqui? É disso que Deus está falando. Mas infelizmente hoje a tônica na igreja ao redor do mundo, e é onde a maioria dos ministros caem em uma vala comum, é esta falta de entendimento, discernimento de corpo, e sobre a questão do fato da unicidade. Porque quando discernimos o corpo, e por isso nós tomamos a ceia de qualquer jeito, isso não aqui, viu, apóstolo? Isso só lá depois de Suzano, depois de... Enfim. Quando nós não entendemos sobre essa perspectiva, nós vemos esses ministros tão ensoberbecidos em si mesmo, Nimrodes espirituais. E o que é que Nimrod fez? Nimrod era um tipo de apóstolo, um edificador de cidades. E ele dizia assim, edifiquemos uma cidade. E cidade, alegoria de igreja. Edifiquemos uma cidade, edifiquemos uma torre que toque o céu e faça o nosso nome grande. É exatamente isso que está acontecendo agora mesmo ao redor do mundo. Porque a semente de Apolion continua ecoando no mundo espiritual, e aqueles que não se sujeitam uns aos outros num processo de amadurecimento, que não morrem para si, que não tomam sua cruz, não podem receber uma nova vida, na verdade uma nova natureza, a natureza de Cristo. E sem a natureza de Cristo nós corremos o risco de ser igreja, ou estar fazendo a obra em nome de Deus, achando que somos diante de Deus limpinhos. Mas Deus está dizendo assim lá dentro, eu não pedi nada disso, filhos. Quem está aqui comigo? É assim que o mais belo anjo caiu de grande altura, levando consigo a terça parte. Porque lá, desde o Éden, ecoa ainda esta semente. E assim como era ontem, é hoje. A luciferização do homem, homens que buscam a proeminência dos seus nomes e dos seus ministérios. São suas fotos retocáveis, como diz, como que ela chama a filha? Kailane, maravilhosa Kailane, princesa de Jesus. Hoje nós estamos olhando para as redes sociais e nos deixando embrutecer, ou nos deixando envaidecer e nos levar por coisas fúteis. E aí todos estes soberbos, que não entenderam ainda que o maior é o menor, e que o primeiro é o último, colocam lá as suas fotos irretocáveis, com as suas frases bem feitas, de efeito, e chamam para si uma proeminência da qual eles não têm direito, porque só um tem a proeminência,
Quem é? Cristo. Então Jesus está falando para nós, não se trata de uma igreja famosa, de um apóstolo famoso, de um pastor famoso, de um ministério. Se trata de entender que somos corpo. Nós somos corpo, e enquanto nós não formos corpo, o mundo não crerá que Ele foi enviado, simples assim. E aí tudo que nós fazermos em nome de Deus, Deus vai estar assim dizendo, não é isso. E aí os anos se foram. Enfim, quem está aqui comigo? Eu quero ver aqui de maneira rápida alguns pontos que a gente colocou para além disso que eu falei. Lembra que nós falávamos sobre 3 níveis de maturidade? Que está descrito ali, eu não vou ler, no texto de 1 João, capítulo 2, versos 12 e 14. Nós lemos naquele texto que João se dirigiu a pessoas com 3 níveis de maturidade. Vocês lembram? Filhinhos, jovens e pais. Em 2 versículos, João está se dirigindo a estes 3 tipos de pessoas que representam 3 unções, 3 níveis de acesso e 3 níveis de autoridade. As crianças de colo, os jovens que já têm algum vigor, alguma força, mas tem um outro nível, um nível maior, que é o nível dos pais. E é este nível maduro, cuja autoridade é delegada por Deus ao homem. Por isso Deus nos fala sobre as famílias sacerdotais, sobre as casas sacerdotais, os lares e as igrejas genuínas que começam a partir dos lares, a partir do lugar secreto, a partir do lugar de onde ninguém viu, ninguém está te vendo, mas é através de uma vida de santidade. Então, quando você atinge, biologicamente você, quem é pai entende isso, quando você atinge uma estatura de pai, você entende o peso e a responsabilidade de um governo e de um exercício saudável de autoridade sobre filhos. E é nesse nível que Deus quer nos fazer andar e entender, porque o natural aponta para o espiritual. É assim, o natural aponta para o espiritual. Quando nós nos tornamos pais, é que nós possuímos essa autoridade e governo. Está claro até aqui? E depois nós vimos também 7 fases do ministério de Jesus. Vocês lembram? Que imperativamente são 7 fases do nosso ministério. Nós teremos também que passar pelas mesmas fases que Jesus passou. Eu vou falar rápido destas fases. Fase 1, vocês lembram? Jesus andou em fé e fidelidade desde tenridade. Fiel aos pais biológicos. Eu vou repetir. Fiel aos pais biológicos. Eu vou repetir. Fiel aos pais biológicos. A Maria e José. Fiel à lei. Fiel à lei dos homens e fiel à lei de Deus. Ele andou em fidelidade e em fé. Fidelidade e fé em tudo. Segunda fase. Depois, já mais maduro, ele foi tentado em todas as coisas. Isso significa que nós também seremos tentados. Olha para o teu irmão e diz assim: nós também seremos tentados. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus venceu todas as tentações e você também vai vencer. Depois tem a fase 3, que já era uma outra estação, um outro tempo. Jesus ainda mais maduro, ele se moveu em poder. Vai existir uma fase no teu ministério onde você vai se mover em poder. E depois uma 4ª fase, que era uma outra estação, e Jesus precisou, preste atenção, Jesus precisou administrar popularidade e aceitação. Uau! Tem muito a ver com aquilo que nós falávamos lá na sala, apóstolo Henrique. Jesus precisou administrar popularidade e aceitação. E a fase 5, logo em seguida logo em seguida a popularidade, Jesus precisou experimentar, sabe o que? Essa palavra é bonita: perseguição. Olha que coisa linda, não é? Enche a boca. Perseguição. Perseguição, porque ninguém chega no nível da popularidade sem o teste da perseguição. Perseguição é tão bom, meu irmão. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado. E a penúltima fase, a fase 6, que Jesus passou e que nós precisamos passar, é a kenosis.
É a palavra grega que representa o esvaziamento de si. Jesus se esvaziou de si para ser cheio de Deus. Isso fala, sabe do quê? De uma experiência de morte. Morte, no caso de Jesus, uma morte literal. No nosso caso, uma morte circunstancial. Ele precisou experimentar a morte. Talvez, numa analogia, nós possamos falar de a morte de uma visão, a morte de sonhos, a morte de projetos, a morte da nossa reputação. Uau! A morte de uma vida estabilizada, a morte de uma boa situação financeira, a morte de uma estabilidade psicológica e tudo mais. A morte, muitas vezes, como nos dias de hoje, mortes literais, de entes queridos, de pessoas queridas. Quem está aqui comigo? Jesus experimentou a morte. Fase 7 e última fase. Depois de perseguido e morto, você ainda está feliz? Depois de perseguido e morto, você ainda está feliz? Eu estou feliz. Depois de perseguido e morto, agora nós estamos prontos para experimentar, sabe o que? Ressurreição. Ressurreição. Após vencida, etapa após etapa, de glória em glória, Ele vai nos elevando e nos levando para um next level, até que cheguemos à estatura de varões perfeitos, à estatura de Cristo. Mas há um processo de amadurecimento. Quem está aqui comigo ainda? Oh, aleluia! E não tem jeito, é necessário este processo. Porque esse evangelho gourmetizado, sem cruz, que a gente vê por aí, venha, pare de sofrer. Essa é a voz do sistema Jezabel. Lembre-se do que nós falamos na semana passada. Quem é Jezabel? É aquela que te seduz, que te atrai, que te desvia, tira o olhar do Deus único e verdadeiro e coloca em outros deuses, naquilo que atrai, naquilo que seduz a alma. Então, não tem graça vir por uma igreja num bairro que não tem uma proeminência, não é um bairro bonito. Então eu quero ir para onde? Eu quero ir para Hillsong. Eu não quero um louvor assim. Eu quero o louvor da Bethel. Ela seduz. Eu não estou falando mal destes lugares. Entendam? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu estou falando que nós somos seduzidos muitas vezes para tirar os olhos das coisas de Deus. E Deus se move no simples para gourmetizarmos. Tem tudo a ver com o que a Kailane diz. E a gente se ilude. Ela é a princesa, mestre das ilusões. Não a Kailane, a Jezabel. Porque ela desvia o olhar, ela tira o olhar do foco para colocar os nossos olhos nos postes ídolos que se levantam todos os dias para roubar a minha e a tua atenção. Sabe por quê? Porque existe um espírito de Nimrod nesta cidade. Existe um espírito de Herodes nesta cidade, em todas as cidades, querendo a cabeça dos profetas, para que as Salomés continuem dançando em alegria. Mas eu quero dizer para você, e eu profetizo, que esta é uma casa de amor e obras. Esta é uma casa sacerdotal, de homens edificados e elevados à estatura de Cristo. E nós vamos mudar a história deste lugar, através de uma revolução territorial, através de um testemunho perfeito, que nada mais é do que a expressão de uma nova natureza. O Cristo em nós, a esperança da glória. Não é uma igreja, não é um homem famoso, é Cristo. É Cristo. A igreja do Senhor tem um desenho, e os seus desígnios, o envio, a formação apostólica, a formatação apostólica. Assim como o pastor Henrique disse, ao contrário do sucesso apostólico institucional performático de hoje, não é o sucesso, é o fracasso. Opa, como assim? Porque é no fracasso que nós aprendemos no processo que o sucesso, segundo a ótica e os balizadores humanos, para Deus é fracasso.
Mas fracasso para os homens em Deus é o nosso sucesso. Porque quando nós somos fracos, aí sim nós somos fortes. Porque quando nós morremos, aí sim nós ressurgimos com Ele em Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Misericórdia, eu preciso voar. Será que eu consigo voar com esse peso? Enfim, o desenho apostólico humano é viver, mas o desenho apostólico original não é viver, é morrer. Quem está disposto? E para finalizar e dar início à segunda parte da mensagem, olha só, hein? Nem comecei. Vocês me amam, por favor, me ajudem. Orem por mim. Homens que precisam entender que para serem essa embaixada governamental e expressarem a natureza de Cristo, imperativamente terão que atingir esta maturidade corporativa, dentro de uma autoridade, num nível, num acesso, numa unção e um nível de pai. Não fala, Deus não está falando de tecnum, de filhinhos de colo, porque a Bíblia diz lá em Gálatas 4:1, olha, o herdeiro, enquanto é menino, em nada se difere do escravo. Um pai que tem 10 milhões de reais não pode dar este cartão de crédito na mão de um garoto. Mas quando ele atinge uma idade de maturidade, o pai dá e dá com prazer, porque ele já tem maturidade. E é neste processo chamado ruiotesia que nós somos amadurecidos. Sabe aonde? Na via dolorosa. É no caminho voluntário para aquele lugar chamado Gólgota, aquele lugar chamado caveira. É aquele lugar onde voluntariamente nós abraçamos a cruz, o nosso lugar de segurança. É naquele lugar que todos, e eu digo todos, Césares, titãs, os grandes, os homicidas, os que não são, todos se tornam iguais. Absolutamente iguais. Absolutamente iguais. Este é o nosso lugar de segurança, a cruz. E o nascedouro, aonde nasce estes homens apostólicos de genética apostólica, você estilar esta casa, aonde que nasce este Cristo? São nos estábulos, são nos lugares simples, é no lugar incomum, é na casa de uma família que serve ao Senhor. E aí nós vemos um grande e gigante homem de Deus, Moisés, um tipo de Cristo, um libertador que cumpriu o seu desígnio profético, mas fracassou como homem do lar. E aí então Deus precisa estabelecer uma transição. E depois de um envio apostólico, quando Moisés chega diante da sarça ardente, ele chega na qualidade de pastor de ovelhas, e Deus olha para ele e diz assim: agora você não pode mais ter essa unção, agora você precisa receber uma unção apostólica, porque você não vai cuidar mais de ovelhas do seu sogro, agora você vai libertar uma nação. E então ali ele recebe um envio apostólico, e em um ciclo de 40 anos ele cumpre o seu destino profético. Mas, porém, Deus nos mostra que neste tempo presente, em agosto de 2021, este tipo de liderança, cujo lar foi um fracasso, não nos serve mais. Peraí, apóstolo, você está falando de Moisés? Sim. O seu sucessor, Josué, levantou uma bandeira, um padrão, um estandarte de um novo tipo, um novo modelo, um novo padrão de liderança. Como eram as características e a liderança deste homem? Ele era um homem militar, agressivo e contundente na sua postura, assim como a igreja tem que ser diante do caos lá fora, diante do caos aqui dentro. E então Josué levanta um padrão. Ele diz assim: olha, não me importa como aconteceu até agora com Moisés, como foi a liderança, o negócio é o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Este é o padrão da igreja dos últimos dias, que pisará a cabeça da serpente. Aonde é o nascedouro, aonde ela nasce? Lá no secreto, no lugar que ninguém te viu, lá na tua casa, no trato com a tua esposa, com teus filhos, com teus pais. É lá. E haverão crises lá, porque é neste processo de ruiotesia que lá, este lar se tornará um lar sacerdotal, uma família sacerdotal, uma casa sacerdotal, para depois ser a igreja sacerdotal, uma embaixada governamental que tocará as nações. Aonde nasce esse governo? Fala assim pro teu irmão: lá em casa. É lá em casa. Deus não tolerará mais ministros bem vestidos, de belo estereótipo e bela retórica, mas que tem uma vida escusa, escondida. Deus não tolerará mais nesses últimos dias uma bela ortodoxia sem uma ortopraxia. Ele não está interessado no seu conhecimento intelectual, porque o conhecimento intelectual dentro de ou fora de um propósito nada mais é do que a pornografia do saber. Uau! Deus não quer homens cheios de conhecimento, mas sem vida real, sem testemunho. E é pior, porque quanto mais se conhece, quanto mais se sabe a palavra e menos se pratica, mais se complica. Olha, dá até um rap, hein? Ó, só não olhe para minha dancinha. Oh, Jesus, está gravado. Desgrava aí, Jesus. Bom, depois dessa enorme introdução, eu vou entrar agora na mensagem de hoje. Lembra que nós falávamos sobre a casa de Jacó e a casa de Esaú? Lembra que nós falamos sobre isso também? São dois irmãos, dois homens representativos. E nós entendemos e aprendemos que a vida de um julgará a vida do outro. Lembram? São dois reinos, dois governos, duas mentalidades e duas unções. Vamos falar um pouco sobre isso hoje, dentro daquilo que Deus quer construir. Um corpo na terra, uma assembleia universal que julgará e trará juízo para o fim dos tempos. Olha que interessante isso, olha que forte isso. Quem julgará, quem levantará um estandarte? A igreja do Senhor, a verdadeira. E sem maturidade nós já estamos julgados. Quem tem ouvidos para ouvir. Meu irmão, sorte ou azar sua estar aqui hoje. Eu quero dizer que é sorte. Mas a partir do momento que você ouve essa mensagem e você não considera, nós nos tornamos indesculpáveis. Porque se toda a terra fosse ignorante, imatura, ok, sem problemas. Mas agora mesmo, a terra tem um remanescente fiel. Existem 7.000 por aí. 7.000 apenas um número representativo. Porque a terra foi julgada, sabe por quê? Na época de Noé? Por causa de Noé. Por causa da vida dele, por causa da integridade dele, por causa da casa dele. É isso que Deus vai fazer nesses últimos dias. Deus vai olhar para a igreja, Deus vai olhar para o seu corpo e Ele vai julgar a terra. Uau! Você vai chegar lá na tua faculdade e as pessoas vão ficar constrangidas. Uau, o que está acontecendo? Não sei por que essa Kailane chega perto de mim e me dá um negócio. Eu não sei, o Renato veio aqui, ele veio só, eu contratei ele para tirar umas fotos nesse aniversário, mas aí ele falou 2 palavras para mim, me virou do avesso. O que está acontecendo? Eu não estou bem, e não vai ficar bem mesmo, porque Jesus não veio trazer paz, Ele veio trazer a espada. Aleluia. Nós vamos julgar o mundo com a nossa vida, desde que a nossa vida seja uma vida ilibada, que expresse uma natureza, a natureza do Senhor, a natureza de Cristo. Vamos agora entrar nessa segunda parte da mensagem, com um segundo enfoque que vai mostrar bem o que é a casa de Esaú, a casa de Jacó e sobretudo a escola e a universidade de Labão. Labão era um personagem clássico da Bíblia, e vocês conhecem, amém? Amém. Labão era o tio de Jacó. E Labão era especialista em fazer lambança. Eu acho que é daí que
Desculpa esse trocadilho infame, me perdoem. É ruim esse trocadilho. Enfim, eu sou péssimo com piadas. Mas, de vez em quando, Deus vai mandar uns labões na nossa vida. Vai mandar uns caras esquisitos para nós. Para que a gente seja processado. Talvez até processado mesmo. Misericórdia. Bom, vamos lá. Abre em Hebreus capítulo 12. Dos versos 15 a 17. Se você está feliz, dá um glória a Deus aí, irmão. Está escrito assim em Hebreus 12, versos 15 a 17. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú. Então Esaú era devasso e profano, ok? Que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a benção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Uau! Olha o que o texto diz. Ele está dizendo assim, Deus para nós: tenham cautela, sejam cuidadosos, cuidem, para não abusar da graça de Deus e não fazer como Esaú. Ei, estejam atentos vocês, Assembleia Universal, Igreja dos Primogênitos. Ei, vocês, Sião, Nova Jerusalém Celestial. Ei, vocês, a Igreja do Deus Vivo, a cidade do Deus Vivo. Ei, você, Adriano, Kleber, Ariane, Henrique, Marina. Ei, cuidem, para que não abusem da graça. Sabe por quê? Porque vocês são primogênitos. Vocês são primogênitos. Nós somos primogênitos. Você pode não ser o primogênito biológico, mas aos olhos de Deus, profeticamente, nós somos os primogênitos. Amém? Diga para você mesmo: eu sou um primogênito. E amado, ser um primogênito é uma dádiva. Ei, primogênitos, não troquem, não barganhem, não vendam, não brincam. Não façam pouco caso da sua primogenitura. Não ignore a sua herança, um legado que há sobre vocês, o legado que os seus pais deixaram e construíram e conquistaram por e para você. Deus está dizendo para nós: não troque primogênitos, direitos eternos por coisas naturais. Não troque por um prato de lentilhas. E aqui metaforicamente um prato de lentilhas pode ser de repente um programa, uma saidinha, uma conversinha que acabou mal. Não troque aquilo que você é, a sua identidade. Volto a citar a Kailane. Aquilo que você é em Cristo por uma noite legal. Não troque por algo escuso, fazendo coisas escuras. Não troque o seu legado que seus pais deixaram. Não troque o seu chamado por seduções da carne. Não abra mão daquilo que você é e daquilo que Deus tem para você por causa de um rabo de saia ou por causa de um garotão. Vocês me amam ainda? Não brinque com Deus. Não troque sua primogenitura, seus direitos eternos, porque você não dá conta de um mindset, porque você não dá conta de uma reprogramação mental, porque você não dá conta de entender que Deus é um Deus que se revela progressivamente, e Ele está falando algo em agosto de 2021. E os desenhos de outrora não servem para hoje. As verdades são imutáveis. Passarão os céus e a terra, e a sua palavra não passará. Mas há algo que Deus está falando hoje, agora, aqui no Jardim Mônica, no Amor e Obras, para esta família Amor e Obras e G0. Há algo que Deus está falando aqui agora. Quem está me entendendo? E eu preciso responder. Eu não posso ignorar as verdades presentes, porque eu, Pai espiritual, tenho presenciado pessoas que não entendem estas verdades presentes e as revelações progressivas, e ainda debaixo de uma mentalidade paroquial, pararam no tempo e aí estão agora mesmo
buscando se submeter a homens de bela estirpe. Desde que tenha bastante seguidores e que tenha olhos verdes, desde que fale bem, desde que tenha um bom currículo, desde que sente as melhores mesas, é com esses que eu quero andar. Não entenderam a identidade, é tudo a ver com o teatro de hoje. Eu tenho presenciado isso. Quem está aqui comigo? Vamos lá ao texto que fala sobre o cenário em que Esaú e Jacó nasceram. O cenário em que eles viveram ao mundo é muito peculiar. Esse texto vai nos ajudar a entender logo à frente os princípios desta universidade de Labão. Vamos lá, abra em Gênesis 25. Gênesis 25, nós vamos ler dos versos 19 ao 23. Eu vou ler na versão King James. Está escrito assim, Gênesis 25, 19. Eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão. Era Isaac da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão. Olha ele aí, também arameu. Verso 21. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca. Em outras traduções dizem que eles lutavam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Verso 23. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre, já desde as tuas entranhas. 2 povos buscam separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Uau! Esaú e Jacó, 2 irmãos que concebidos já lutavam dentro do ventre da mãe. 2 nações, 2 mentalidades, 2 governos, 2 sistemas governamentais, 2 irmãos dentro da mesma casa, tendo o mesmo pai, mesma mãe. Olha isso, que interessante. 2 bebês que estão na iminência de nascer, mas que já estavam no boxe, no UFC. E os ateus são tão ingênuos que eles têm uma argumentação tão rasa, dizendo: se Deus existe, por que existe guerra? Ora, o nosso Deus é um Deus de guerra. Em Gênesis 3,15, Deus estabelece guerra na terra. Ele põe a guerra na terra, Ele introduz guerra na terra. E é interessante que mesmo os mais habilidosos articuladores, sejam eles das maiores nações ou os habilidosos articuladores da ONU, ninguém comprou paz. Ninguém pôde comprar a paz. Apesar da paz estar à venda, mas ninguém quer comprar paz. Sabe por quê? Porque a paz é uma pessoa, a paz é Cristo. A paz não é um lugar, a paz não é um esconderijo, a paz não é uma caverna. A paz é uma dimensão geográfica espiritual, Cristo. Se você quer paz, você pode estar no Afeganistão. Se você estiver em Cristo, você estará em paz. Você pode estar na Líbia, na faixa de Gaza. Se você está em Cristo, você terá paz. Porque a paz é uma dimensão, é a manifestação de uma natureza, o Cristo, o príncipe da paz. Quem está entendendo? Ninguém pode comprar a paz está à venda, mas ninguém pode comprar, porque a paz é Cristo. Oh, aleluia, ela se manifesta. E Jesus, que é o príncipe da paz, ele disse: olha, eu sou o príncipe da paz, mas eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E o que é espada? Palavra. E a minha palavra, como disse o Senhor lá atrás, julgará todo o mundo. E se não fosse a minha palavra, tudo já teria caído.
E eu sustento todas as coisas pela minha espada, pela minha palavra. É a minha palavra. A esperança do homem é a minha palavra. O verbo vivo, o verbo que se fez carne, o Cristo encarnado, agora em nós. Aleluia. Eu, se fosse você, dava pirueta, meu irmão. O Cristo em nós. Em nós. Ele já não está mais fora, está dentro. Aleluia. Aleluia. A minha vida e a sua vida é uma espada, é uma espada, é uma espada cravada no globo terrestre. Assim como a cruz é uma espada cravada na caveira, no Gólgota. É a cruz cravada na caveira, é uma resposta à morte. É Ele que venceu a morte. A morte foi vencida na cruz. Aleluia. E aí então diz assim Deus, em outras palavras: olhem para a igreja, olhem para aqueles que manifestam esta natureza, olhem para aqueles que expressam Cristo, olhem, porque vocês serão julgados por aquilo que eles são. Por aquilo que eles são. Ou vocês se igualam à igreja, ou vocês ouvem a igreja, ou vocês ouvem o corpo, ou vocês perecerão. Entenda a responsabilidade de ser corpo. Ou entram nessa dimensão Cristo, ou vocês nunca sequer saberão o que é paz. Quem está aqui comigo? Vamos lá, como é que é ser esta igreja governamental, essa embaixada governamental? E a gente precisa olhar para a casa de Jacó. Eu preciso entrar nessa universidade de Labão e passar por ela. E no texto que nós lemos há pouco, nós vemos metaforicamente duas nações, dois homens representativos, dois irmãos, Jacó e Esaú. E a gente já entendeu na primeira parte da mensagem que Jacó vai julgar Esaú e que um vai servir ao outro. Você lembra disso? Essa semana a gente sobe a primeira mensagem no YouTube. Já me pediram, ouçam a primeira parte para que tudo tenha maior sentido. Mas Labão era o tio, porque houve um conflito tão grande e a mãe não conseguia lidar com esse conflito dos irmãos. E aí então a mãe falou: ó, melhor você ir para a casa do seu tio. E aí ele vai cair justo na casa de Labão. Labão, oh Labão. E o nome Labão significa branco, o altar de pedra branca. Vamos ver o que essa escola, esta universidade de Labão tem a nos ensinar. E o capítulo inteiro de Gênesis 29 conta essa história. Depois você lê em casa. Eu quero ler com você rapidamente. Eu quero tentar ser rápido, mas eu quero te mostrar como Labão se tornou um perfeito professor para Jacó. Ele se tornou o melhor professor, duro, mas o melhor professor, porque ele preparou Jacó para amadurecer, para se tornar, como o apóstolo Henrique disse, num grande homem. Ele precisava ser processado, porque você sabe o que significa Jacó? Você lembra? Alguém sabe? O que significa Jacó? Enganador, usurpador. Eu vou dizer para ti, você se chamar enganador, hein? Me ajuda, hein? Ô mãe, me ajuda, enganador. Mas ele não queria ser enganador, ele era um homem de Deus. Ninguém quer ser enganador, né? Nem os não quer dizer, ninguém quer ser os enganadores. Ninguém quer. Sim ou não? Vocês estão comigo aqui? Vamos lá, Gênesis 29, 9. Eu preciso ler rápido com vocês, senão vocês não vão entender. Gênesis 29, 9. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Verso 12. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Verso 15. Quando este lhe disse: só por ser meu parente
você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o de mais nova era Raquel. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Verso 19, Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fica aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. Olha só, enganou o próprio sobrinho. E Jacó deitou-se com ela. Acho que a festa foi boa, ele devia estar com os goró na cabeça. Estou brincando, amém? Estou apenas... desculpa. Mas... como é que pode? Ele deitou-se com ela. Será que ela estava de burca? Como é que não reconheceu? Enfim, vai pensando aí. Então, disse Jacó a Labão: mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Verso 26, Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana, esfria a cabeça aí, e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Fica frio, relaxa. Veja bem, sabe como é que é? Não é a nossa cultura aqui e tal. Mas você não me falou antes. Não, mas veja bem, já foi. Esfria a cabeça aí mais uma semana e depois eu te dou ela, tá? Ah, tá bom, beleza, tá feito. Só que você vai ter que trabalhar mais 7 anos, tá bom? Olha a escola, olha o lugar que ele caiu. E Jacó amava muito Raquel, concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Só até aqui. Vamos lá, vamos extrair aqui algumas verdades para nós. Jacó foi enganado pelo próprio tio, e ali dentro daquela escola da vida real, ele começa a ser esmagado pelas circunstâncias, mais ou menos como é com a gente. E está ali ele apaixonado por Raquel, que significa viagem para longe, e ela é alegoria, tipifica a Eva, aquela abençoada mesmo. É tipologia de decepção, tudo a ver com Eva, né? Enfim, Lia significava, sabe o que? Cansaço. Olha só, povo que se junta e que congrega e se torna uma nação. Olha só o que significa o nome Lia: cansaço, povo que se junta, que congrega e que se torna uma nação. Lembra que Deus disse: existem 2 nações dentro do seu ventre. Lembram-se disso? Vamos lá, aqui começam estas aulas de Labão. Primeira lição: Deus trará a igreja profética, a igreja sacerdotal, a embaixada governamental, o corpo, para um tempo de 7 anos, um ciclo de 7 anos, dando uma viagem para longe. O que Deus está falando com isso? Que para que esses homens sacerdotais, esta igreja profética, essa embaixada governamental, estes homens preparados, Deus vai dar uma viagem para eles, um ciclo de 7 anos, um processamento. E em muitos momentos, estes homens terão que passar, lembram das fases de Jesus? Pela fase de andar atrás do seu próprio desejo. Jacó queria, porque queria Raquel. É um tempo onde ele queria Raquel. E 7 é um número de
perfeição, como a gente sabe, e implica num ciclo. É um tempo que normalmente, dentro dessa analogia, nós desperdiçamos até que a gente perceba que a gente está fazendo igreja dentro da nossa vontade. Uau! Isso tem uma analogia tão grande com a nossa história, Gravidade Zero. Muito grande. Por quê? Porque quando nós nos tornamos igreja, nós começamos a nos descobrir. Só que nós somos imaturos. Ninguém quer errar. Ninguém quer fazer as coisas erradas. Ninguém quer andar fora de um desenho original. Todo mundo quer acertar, mas nós ainda não discernimos, nós ainda não temos maturidade. Isso não significa que a gente está pecando. Nós somos apenas imaturos no processo. Faz sentido? E Deus nos permite, nos protege e nos permite ser igreja. Deus nos permite andar. Deus nos permite dar viagens erradas às vezes. Deus nos permite dar cabeçadas. Deus permite que a gente tome alguns tombos. Olha isso. Este ciclo representa o tempo que nós desperdiçamos correndo atrás da nossa vontade, sem discernir o propósito, sem discernir a vontade original de Deus. A gente está apaixonado, nós somos imaturos e a gente apenas quer ser igreja. E aí a gente precisa ser formatado, processado. E aí Deus permite que a gente dê umas cabeçadas. E eu sempre digo que nós podemos ter um coração puro e a certeza que estamos fazendo obra de Deus, sem de fato estarmos fazendo obra de Deus. Uau! Quem está lá em Gravidade Zero sabe disso. Porque nós podemos estar fazendo obra de Deus sem que Deus tenha pedido exatamente aquilo. Cito de novo a Kailane. O que Deus tem para as nossas vidas agora, hoje, neste lugar, neste Jardim Mônica, nesta cidade, nesta nação? O que é que Deus está falando para nós hoje? E é assim que funciona a escola de Labão. Deus permite a gente tomar umas lambadas da vida, umas chapuletadas. E alguém pode perguntar para nós em algum momento: puxa vida, aqueles teus primeiros 7 anos de Gravidade Zero, vocês alcançaram tanta coisa, tanta relevância. De repente as coisas parecem ter ruído, mudaram tanto. O que aconteceu? Nós sempre quisemos, Raquel. A gente sempre quis as coisas do Senhor, a amada. A gente sempre quis, Raquel. Mas isso não significa que a gente não vá passar pelo processo. Isso não significa que nós não tenhamos que ser processados. Quem está aqui comigo? E dentro da nossa imaturidade, a gente de repente às vezes se deita com Lia. E aí tem que casar com Lia. Você se amarra a um problema, mas fala assim para o teu irmão: às vezes dar uma cabeçada é tão bom. Deus, por que o Senhor me permite dar essa viagem perdida? Deus tem sempre um propósito mais alto. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Talvez o contexto da tua vida agora você não esteja entendendo. Mas se você é honesto em Deus, saiba que tudo o que está acontecendo agora coopera para o fim que é bom. Coopera para o fim que é bom. Calma, permanece no processo. E nessa faculdade da vida real, saiba que enquanto nós não dermos umas cabeçadas, a gente jamais vai saber o que é genuíno. Enquanto a gente não experimentar o que é raso, a gente nunca vai saber o que é profundo. Enquanto a gente nunca for traído, a gente nunca vai experimentar o que é ser de fato leal, íntegro. A gente nunca vai poder experimentar a ressurreição sem que a gente morra, sem que a gente seja arrebentado na nossa reputação, perseguido, esmagado. Aleluia, bendito é o Senhor. Aleluia. E se nós não formos assim, se não for assim o Evangelho, nós jamais edificaremos homens à estatura de Cristo,
porque é inevitável, é imperativo não passarmos pelas fases que ele passou. Sabe? Guarde isso, pode tuitar, pode escrever aí. Às vezes um tombo é terapêutico. É, Deus forte. Às vezes um tombo é terapêutico. Um tombo é um divisor de águas. Um tombo é libertador. Vide a vida de Saulo. Ele precisou tomar um tombo para que tivesse um encontro com a pessoa do haja luz. Haja luz. Haja luz. Enquanto a gente não toma um tombo, a gente não aprende que ainda te fazendo com o coração puro, nós estamos fazendo algumas vezes escolhas erradas. Nós somos imaturos. Faz parte do processo. Enquanto você não conhece aquele homem ruim, aquele cara que fez mal para você, você não valoriza o homem bom que vai chegar na tua vida. Enquanto você não se lembra, enquanto você despreza aqueles que te pisaram, você não vai valorizar o dia em que você for pego pela mão, como fizeram conosco nestes dias. Esta casa, estes homens. Enquanto você não é traído por aquele que você amou, que você buscou, que você cuidou, que você deu suporte, deu provisão, enquanto você não é traído por ele, roubado, lesado, enganado, você não pode dar valor àqueles que são genuínos e puros, os pequeninos. A gente sabe bem o que é isso. Enquanto não vem a traição, muitas vezes a gente fica refém de exterioridades, dos caras da moda, dos caras que ensinam sobre Jesus, mas não tem testemunho de Jesus. Fala assim pro teu irmão, um tombo pode ser terapêutico e libertador. Fala assim para ele, ô glória! Dá a rajada aí, irmão. Ô glória! Pode dar rajada aqui, desculpa, apóstolo, me empolguei, foi mais forte que eu. Muitos hoje, pessoas que experimentaram resgate, amor, mulheres que eram de fato estéreis, que receberam, ganharam seus filhos, sumiram. Eu falei isso semana passada, deram um tchau, foram amados, foram resgatados, foram cuidados, de repente sumiram, desvalorizam os fatos. E contra fatos não há argumentos. Desvalorizam os fatos para ficar com aquilo que supõe. Jesus, Maria José, me ajuda. É essa sensualidade de um evangelho bem embalado. Meu irmão, cai fora. Sai fora dessas exterioridades. Pula fora desse evangelho bem embalado. Quem está aqui? 2 Timóteo 4:3, versos 3 a 5, na versão King James. Se você nos abrir, se quiser abrir, abra. Está escrito assim: porquanto chegará o tempo é hoje. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si. Ai, eu nunca vi essa história antes. Meu Deus do céu. Eu nunca vi isso, pastor Kleber, mas não apóstolo, eu nunca vi, mas é uma novidade, mas vamos lá, enfim. Reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Meu Jesus, isso está acontecendo agora, assim, ó, aos zilhões. Verso 4: tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, porque não recebem de uma igreja simples ou de um homem simples. Não, tem que ter uma boa retórica, tem que ter ali uma bela tem que ter uma embalagem gospel sedutora. Fuja
das exterioridades. Lucas 17:20 diz que o reino não virá com coisas exteriores, e o rei de todos os reinos já veio. Ele é Cristo e habita em nós. Para de olhar para o homem, para de olhar para as igrejas bonitinhas. Ande com quem fala a verdade e não com quem fala o que você quer ouvir. Verso 5: tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a boa obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Aleluia! Faze a boa obra como evangelista e cumpre o teu ministério. Ponto! E o que passar disso, meu irmão, é enfado e canseira e blá, blá, blá. É lata vazia. Enfim, vamos lá. Depois vem mais 7 anos da escola. Está lá, ele sendo emancipado na escola, amadurecendo, sendo esmagado, enganado. Vem a segunda fase de 7 anos, que aí é representada por Raquel. E aí começa a se revelar o propósito de Deus. E é cansativo, mas é de Deus. Às vezes você fala, meu Deus, não vou aguentar. Aí você olha para Raquel e você fala, eu aguento. Ela é muito linda. Eu quero Raquel, né? Às vezes você fala assim, eu não vou aguentar, eu não consigo mais ser igreja. Aí você olha para Jesus, você olha para os irmãos, você olha para aquilo que é genuíno, para aquilo que é verdadeiro, e você fala, eu aguento tudo. Porque a minha vida não é mais minha, porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. E morrer é lucro. Reputo todas as coisas como sendo esterco para ganhar a Cristo. Aleluia. Então vai lá, o ciclo de 7 anos nesta academia de Labão. Só para entender que fazer a nossa própria vontade é um erro, equívoco grave. E fazer as coisas dentro do propósito de Deus é muito melhor. Olha só quanto tempo passou. Olha só o processo. Mas é um tempo necessário. Poderia ser uma semana, né? Fica mais uma semana, eu te dou Raquel, tá? Lembra como é que é? Só que você vai trabalhar mais 7 anos. Não precisava ser 40 anos peregrinando lá no deserto. E ninguém entrou na terra prometida. Terra prometida, Canaã é Cristo. Nós já estamos em Canaã, amém? Mas enfim, Deus está falando de níveis de maturidade. E aí depois em Gênesis 29, nos versos 29 e 30, a gente já leu, diz assim: Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha, e possuiu também a Raquel. Perdão, nós lemos o 25, é isso? Perdão, deixa eu ver. Não importa, eu não vou parar. Aqui, 29 e 30. E Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha, e possuiu também a Raquel. Sim, é o mesmo que lemos. E amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ela ainda outros 7 anos. Então vamos lá, terceira lição da Harvard espiritual de Labão. Quem está aqui comigo? Ou seja, mais 7 anos para amadurecer. Quem quer amadurecer? Quem quer ser um homem maduro aqui, para ser uma igreja de maturidade corporativa? E aí a gente não entende porque algumas coisas estão demorando para acontecer. Porque que às vezes o filho não nasce, o fruto não cai da árvore, não amadurece, está sempre verde. E aí Deus fala assim no nosso coração: calma, eu estou trabalhando, relaxa. Deus está falando para algumas pessoas aí e aqui: calma, relaxa, eu estou trabalhando. A única coisa que eu faço é trabalhar para vocês. Calma, irmão, calma, irmã, vai acontecer se você permanecer. Fica firme aí, calma. E aí presta atenção, nessa fase de amadurecimento nós temos um outro ciclo de 7. E nesta fase de maturação, a primeira coisa que vai acontecer, presta atenção, olha que coisa linda isso, é a liberação de uma unção sobre a tua vida, que atrai, sabe o quê? Perseguição. Ai, que delícia. Louvado seja Deus. Quem consegue dar uma rajada?
Deus libera uma unção tão poderosa sobre a tua vida, para você ser um homem tão sobrenatural. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai ter inveja, todo mundo vai ficar de olho em você. O teu louvor vai ser diferente, a tua palavra vai ser diferente, você vai ser diferente, porque a manifestação de uma natureza não é um homem, não é uma igreja, não é uma placa, é o Cristo. Então sabe o que vai acontecer? Com esta unção de poder, perseguição. Fala para o teu irmão, aleluia! Perseguição! Aleluia! A perseguição é o sintoma número 1 de que você está no centro da vontade de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Miserável é o homem que não é perseguido. Esse dá outro Twitter, hein? Miserável é o homem que não é perseguido. Quando os apóstolos experimentaram salvação com 3.000, 5.000, aquela loucura, sabe o que fala o próximo capítulo? Sabe do que fala? Perseguição. Oh, glória! Está todo mundo se convertendo, está uma loucura, igreja bombou, está todo mundo lá, juntamos um povo, hoje a Jardim Mônica virou do avesso. Sabe o que vai acontecer? Perseguição. Por que você fez isso, apóstolo Henrique? Justo esses caras. Tinha tanta igreja para você chamar, não, esses caras aí, esses fuleiros. Quanto maior a unção, maior será a perseguição. Eu declaro que há uma liberação poderosa da unção de Deus sobre a tua vida. Esteja preparado para a perseguição também. 7 anos na faculdade de Labão amadurecendo, que delícia. E aí veja o verso 31 e 32 de Gênesis 29. Misericórdia, me ajuda Jesus, me ajuda Jesus. Vocês ainda me amam? Eu preciso de alguns minutos mais, vamos lá. Vendo pois o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém Raquel era estéril e aconteceu Lia, e deu Lia luz a um filho, e chamou-lhe Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Olha só, Jacó tem agora o seu primeiro filho com Lia. Não era um filho da mulher amada, mas era o filho dele, filho de Lia. E havia uma disputa entre elas, porque uma era estéril, e Raquel sofria o quê? Perseguição, porque era estéril. E havia um combate, uma luta que se estendia desde o ventre da mãe até os irmãos, e agora no casamento. E está lá, e aí nasce um filho chamado Rúben, que significa, sabe o quê? Visão. Sabe o que Deus quer dizer para você e para mim? Que a primeira coisa que acontece quando você começa a amadurecer, Deus começa a te dar visão. Uau! A primeira coisa que você vai gerar quando você começa a amadurecer, começa a pisar na dimensão do amadurecimento, do centro da vontade de Deus, sabe o que é? Você vai gerar visão. Oh, glória! Eu não sei você, mas eu dou glórias. Visão. Entenda, com maturidade vem visão. E não é uma visão pessoal, particular. Isso já ficou para trás. É uma visão corporativa, macro, global, que aponta para a igreja universal, a assembleia dos santos na terra. E nessa escola, nessa faculdade, tudo que esses homens que estão ganhando maturidade agora considerarão imperativamente, passarão pelo filtro final. Qual é o filtro? O que se faz nessa casa, o que se ensina, edifica ou não? O que fazemos, o que falamos, tem exatidão com as escrituras, com o desenho original ou não? Porque agora nós temos visão, nós amadurecemos. Nós já não somos mais aquele pessoal que nós estamos fazendo igreja aí. Quem está aqui comigo? Quem está entendendo? Porque agora nós amadurecemos, nós vencemos um ciclo e agora nós temos visão. E aí as perguntas começam a brotar, não para os homens, perguntas para Deus. Ei, o que nós estamos considerando está conectado ao desenho original? Ei, o que nós estamos edificando tem a ver com o número de pessoas, com o tamanho do prédio, ou tem a ver com o desenho original? Ei, o que nós falamos para agradar uma multidão, ou nós falamos com um remanescente fiel, com aqueles que não se dobraram?
Ei, qual é a nossa preocupação? Quem está entendendo? Será que nós estamos considerando a nossa genética apostólica? Eu não estou falando de ofícios, eu não estou falando da diversidade de ofícios, eu estou falando de uma genética apostólica, de uma igreja, de um corpo, de um desenho imutável, de uma igreja que se move nos 5 ministérios, ponto. Quem está entendendo? E dentro desta ótica, nada é para mim, tudo é para o outro. Eu não faço nada para mim, tudo é para o Kleber, para a Camila, tudo é para o Henrique, tudo é para a Vanessa. Nada é para mim, tudo é para o Léo. E tudo que o Léo faz é para mim, tudo que a Denise faz é para mim. Uns aos outros, corpo. Tudo que fazemos, pensamos, isso fere o corpo, isso fere a visão. Quem está aqui comigo? Nós não edificamos nada para nós. Não se trata mais de ministros, não se trata de ministérios, não se trata da nossa foto na porta. Parece aquelas igrejas de japonês, né, que tem a foto do cara na porta. Misericórdia, as redes sociais são assim. Eu não estou falando que a gente não pode botar as nossas fotos, pelo contrário, nós usamos e devemos usar muito bem as plataformas digitais. Agora, botar a sua foto e a sua frasezinha embaixo: eu não gosto, ok? Só eu não gosto. Você não vai ver, procura lá. Eu não gosto. É algo meu, que eu acho que nasceu do coração de Cristo. Porque não se trata de denominações nem de placas. Trata-se do corpo, não é meu, é de Cristo. E só é de Cristo quando eu entendo que é corpo, é corporativo. Tudo que nós fazemos é um para o outro. Então, eu não fumo, eu não cheiro, eu não adultero. Sim, porque eu amo a Deus em primeiro lugar, mas porque eu sei que também vai te arrebentar. É óbvio que eu não faço nada destas coisas porque eu amo a Deus, mas eu também tenho um discernimento de corpo. E sei que aquilo que eu faço de pecado e de errado vai arrebentar o corpo. É inevitável. Isso me enche de temor. E aí no verso 33 a gente vê que ela concebeu outra vez, e ela deu à luz a um outro filho. E ela diz assim: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, porque ela era desprezada também, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. Sabe o que significa? Fala assim para o irmão que está do teu lado: ouvir. Olha que coisa bonita. Primeiro Deus dá visão, aí você avança em maturidade, aí Deus te dá a audição. Oh glória. Olha, até arrepiou os cabelos do braço. Oh Jesus amado. Olha o que significa esse segundo filho, ouvir. Olha como Deus é redundante. De novo, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Sabe o que Salomão, o homem mais sábio da terra, pediu para Deus? Salomão pediu o quê? Pediu dinheiro? Não. Sabe o que Salomão pediu para Deus? Um coração chama, que no original significa um coração que ouve e entende Deus. O homem mais sábio da terra pediu para Deus um coração que ouve. E muitos da igreja não conseguem ouvir a Deus, porque até orando falam demais. Misericórdia. Vamos fazer uma coisa a partir de hoje: quando você for orar, você fala, mas depois você para ouvir, amém? Tem gente que fala tanto que, misericórdia, Deus não consegue falar. Fala assim para o teu irmão: níveis de maturidade. Fica aí sentado aí na carteira da Universidade de Labão. Verso 34. E aí ela dá luz a outro filho, e concebeu outra vez, e deu a luz a um filho, dizendo agora: esta vez se unirá ao meu marido. A minha versão é outra: se unirá ao meu marido, e o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-lhe Levi. Levi significa o quê? União. Olha que palavra linda de viver. União. Você consegue dar uma glória a Deus? União. Levi significa união. É o nosso alvo. Meu Deus, você tem que rodopiar agora, meu irmão. União. Olha isso. Ela deu luz. A união, metaforicamente, aquele filho tinha uma voz profética no mundo espiritual. Eu estou dando luz, e enquanto amadureço, a visão, a audição e agora a união. Oh, aleluia. E Deus está ratificando.
que Ele não está buscando um ministério individual, e sim um remanescente de homens maduros com visão corporativa. Não se trata de um povo especial, de grife. Não se trata de uma patotinha gospel, nem da igreja da moda, nem dos chuchuzinhos de Jesus. Não, é um corpo sem face, cuja proeminência é só de um, Cristo. Aleluia. Quem está aqui comigo? Deus não lê boca, Deus lê coração. Deus está cansado de homens e ministros cujo áudio não bate com vídeo, sabe? Já viu isso? E quando a gente recebe visão, a gente recebe ouvidos obedientes. E aí nasce um coração que busca essa unicidade. Agora, presta atenção. Deus está falando de que tipo de unicidade? Você gosta de skate, eu também gosto. Pastor Henrique é São Paulino, eu também sou. Não é desse tipo de unicidade que Deus está falando. Deus está falando de unicidade de propósito eterno. Deus não está falando de empatia humana. Deus está falando de unidade de propósito eterno. E essa unidade, ou esta unicidade, não é uma uniformização. Não é todo mundo ser igual. Pelo contrário, é essa pluralidade bela, onde todos se completam e se fazem um. Então uns são mais gordinhos que nem eu, mais barbudinhos, outros são magrinhos. Uns dão glória a Deus, outros já são mais comedidos. E todos juntos, todas as juntas bem ajustadas, se tornam um corpo que funcionam perfeitamente, a fim de glorificar o cabeça. Aleluia, aleluia. Deus está falando de unicidade de coração e não de cabeça, desde que isso não bote em risco todos. Vocês estão me entendendo? E aí o outro filho de Elias se chamou Judá. Aí todo mundo sabe o que significa Judá. O que significa Judá? Judá significa louvor. Judá. Deus está falando assim: olha, depois que vocês amadurecerem, vocês darão luz a um louvor, a um canto de júbilo. A vida de vocês será um louvor, não será um louvor qualquer. A vida de vocês exalará um louvor, será como um cheiro agradável, suave. Aleluia, um louvor. Vocês darão vida a um louvor. Aleluia, um louvor com propósito. Quem está aqui? Então, recapitulando para finalizar: 4 filhos, 4 frutos que representam visão, ouvido entendido e obediente, unidade de propósito para o corpo de Cristo e louvor e adoração. Quem está comigo até aqui? Aleluia. Meu Deus, me ajuda. Eu estou acabando. Fala para o teu irmão, ele está acabando. Acredite nele. Eu tenho mais 5 minutos. Está escrito lá em Gênesis 32. Abra ou ouça apenas, capítulo 24. Está escrito assim. Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Meu irmão, eu quero declarar que diante destes dias caóticos e destes dias maus, você vai lutar, não com os homens, não com as circunstâncias, mas a tua luta será uma luta saudável com Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui, eu vou até o fim, eu creio num propósito eterno, eu estou aqui e eu não saio daqui se tu não me abençoares. Eu não saio daqui. E você vai prevalecer. E aí Jacó vai avançando. Ele vai ganhando estatura. Ele vai amadurecendo nessa escola de Labão. Ele vai se graduando.
E depois que ele se gradua nesses 4 passos, você começa a funcionar como corpo. Analogia dos 5 ministérios. E aí você sabe qual é a primeira coisa que acontece quando você chega neste nível, nesta estatura. Sabe a primeira coisa que acontece? Você fica só. Oh, Jesus, eu pensei que era legal. Quando você chega nesta estatura, sabe o que acontece? Ninguém vai querer andar com você. Quando você chega nesse lugar, nessa dimensão, nessa estatura, você vai ser chamado de herege. Que alegria! Oh, glória! Você já foi chamado de herege? Cara, eu já, que alegria! Ai, que alegria! Herege, sou eu mesmo, aleluia! Eu sei quem eu sou em Cristo. Todo pioneiro apostólico, todo desbravador, todo homem de coragem sabe que precisa avançar em pioneirismo e correr o risco de ser chamado herege com alegria. Oh, glória! Quem está feliz ainda? Oh, mas ninguém vai querer estar com você. Ninguém. Sabe por quê? Porque você vai ser diferente, você vai ser louco. Você vai ser a contramão, você vai ser a contracultura. Você vai chegar lá na tua faculdade e os caras vão ficar mal porque você chegou. Mas no dia mal, sabe quem eles vão procurar? Você. Ei, ora por mim, não estou bem. Ei, estou vendo que todo mundo sai ali para fumar e você não cola com a gente. Mas você está sempre sorrindo e, cara, eu não sei o que você tem, eu nem me importo o que você tem, mas eu preciso do que você tem. Vocês estão entendendo quem está aqui comigo? Nesta hora você se torna como uma águia. A sua luta já não é mais com o homem, a sua luta agora é com Deus. O seu papo agora é com Deus. Agora você não perde tempo com futilidades. Como disse o apóstolo lá atrás para mim, nós já não temos mais tempo para perder tempo. Você não perde mais tempo com futilidades, porque agora você anda em intimidade e propósito. Aleluia. Intimidade e propósito. Ouça bem o que eu vou dizer. Você só busca o que você admira. Coloque os seus olhos no lugar certo. Lembre-se de Jezabel, ela tira os teus olhos do lugar. Ela te coloca sobre um modelo humano, greco-romano, humanista. Não, você só alcança o que você ama. Você só alcança o que você ama. Quem ama aqui a presença do Senhor. Você só obtém a unção que você deseja e a unção que você respeita. E agora eu estou finalizando, é claro, já falei para vocês, né? Quando você atinge essa fase de maturidade, a sua luta agora, assim como Jacó, a sua luta agora é com Deus. Aquilo que nós lemos era o Peniel, era o Val de Jaboque, a história que se dá ali no Val de Jaboque. Então Jacó, ele luta literalmente com um anjo, e aquele anjo é Cristo. Ali é uma cristofania, uma epifania. Sempre que há a necessidade, a iminência de Deus se manifestar como homem na terra, então ele vem e se manifesta. Ali era Jacó lutando com Cristo, com Deus. Olha o nível que esse homem atingiu. Ei, eu não saio daqui até que você me abençoe. Como era o nome de Jacó? Enganador. Jacó estava numa condição de não mais suportar a sua identidade. Ele já não podia mais suportar e lidar com aquela condição de ser Jacó. Ei, eu não posso mais ser Jacó. Eu não posso mais ser um enganador, um usurpador. Porque ele havia passado por uma escola, a Universidade de Labão. Ele aprendeu a ser enganado, ele aprendeu a ser esmagado, ele aprendeu a ser lesado, ele se arrebentou, ele foi mastigado, ele foi cuspido, ele foi traído. E agora ele era um homem diferente. E ele olhou para si e ele falou: não, com esse cara eu não posso conviver. Com esse cara eu não posso viver. Quando você atingir um nível de maturidade, a ponto de você chegar diante do espelho e dizer assim: chega, eu não posso mais conviver com esse homem. Aí você está num bom lugar. É o ponto da fase 6 de Jesus. Eu preciso, Jesus, morrer para que nasça agora um novo homem.
E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó então é ferido em sua coxa, literalmente ferido em sua coxa, e ele luta com Deus, e então Deus o honra e muda o seu nome de Jacó para Israel. Aleluia. Sabe o que significa Israel? Príncipe, 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 príncipe. Eu quero declarar em nome de Jesus que metaforicamente este é o tempo do rompimento na minha vida, na tua vida, no teu ministério, neste lugar, nesta cidade, nesta nação, onde Deus, porque você reconhece quem é, Deus te chama para fora, não para continuar sendo um Jacó, mas para ser um príncipe desta embaixada governamental. Aleluia, aleluia. Homens revolucionários, não anarquistas, revolucionários, pioneiros, desbravadores, homens que não se precipitam. Você espera, ouve e age. Você espera, ouve e age. Não se precipitam, espera, ouve e age. Tem visão, audição, coração. Não se precipita. Fala para o teu irmão, não se precipite. Agora, os homens que chegaram neste nível têm um novo nível de entendimento, um conhecimento avançado, é um outro nível. Seus questionamentos agora não são com homens, são com o próprio Deus. Aleluia. Níveis de maturidade, níveis de maturidade. E Deus chamou aquele lugar de Peniel, porque ele viu Deus face a face. Aleluia, aleluia. Preciso muito acelerar. A palavra Israel tem duas raízes. Sabá, que significa prevalecer como príncipe em domínio. E para termos esse domínio e autoridade para entrar e sair, precisamos dessa transformação. Pedro, e nós falamos na semana passada, recebeu chaves de Deus. E quando ele ainda chamava Pedro, Jesus o viu e o chamou de Cefas, rocha. Pedro, tu és rocha, sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Rocha. Na semana passada Deus disse que nós somos rocha. Presta atenção, Pedro não se tornou Cefas antes de ser Pedro. Ele primeiro foi Pedro, e depois no processo ele se tornou Cefas, rocha. Há um dia para que tudo acontecesse, não foi do dia para a noite, foi um processo. Assim como para Jacó se tornar Israel, foi um processo. Fala para o teu irmão, é a tal escola lá de Labão. É o processo. Só depois do processo é que a gente funciona. Uau! E é só depois do processo, depois que nós somos processados, que a nossa natureza vem à tona. É depois que a gente morre, que aí o Cristo ressurreto vem à tona. É assim que a gente é liberado para crescer de glória em glória, e até que todos corporativamente atinjamos esta estatura de Cristo. Então Pedro recebe estas chaves de Jesus, que só funcionaram depois do processo. Fala assim, meu irmão, depois do processo. Só depois do processo. Quero dizer uma coisa para você. Você tem um destino, mas para você chegar lá, você precisa passar pelo processo. Quem está feliz ainda? E a segunda raiz da palavra Israel é El, de Elohim, que significa prevalecer com Deus. Olha aí. De novo fala para perseverar, para prevalecer. De novo Deus está falando conosco. Você não é um Zé Ninguém, você é Israel, você é filho e você vai prevalecer. Uns 3 entenderam, hein? E aí, para finalizar, logo no capítulo 33 de Gênesis, dos versos 1 a 4, está escrito assim, olha que coisa linda. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, e pôs a serva e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Presta atenção, porque agora é o fechamento da mensagem. Presta atenção nisso. Quem eram esses 2 irmãos? 2 combatentes desde o ventre da
dois combatentes antagônicos, duas nações representativas. O texto mostra que Esaú chega com um exército de 400 homens. Uau! Para que será? Será que ele ia chamar para uma pelada de futebol, para um churrasco? Pensa. A história nos mostra o contrário. Lembre-se dos irmãos dentro do ventre, dois reinos, duas nações. Um servirá o outro. Não é isso que nós lemos? Esaú vem com 400 homens para quê? Para destruir o irmão. Nenhuma semelhança com os dias de hoje, por aí, por aqui, por lá. Filhos do mesmo pai, nascidos do mesmo ventre, irmãos. 400 homens, um exército empoderado. Ele veio violentamente para matar o irmão. Para matar o irmão. Fala assim com o teu irmão, para matar o irmão. Lembra que nós falamos semana passada? Casa de Esaú contra a casa de Jacó. Duas casas representativas. E ele veio ferozmente. E esta é a nossa última lição desta academia, desta universidade. Preste muita atenção na lição de um Jacó agora transformado, maduro, agora que se chama Israel, um homem transformado dentro de um processo, um homem agora maduro, que após uma luta literal com Deus, agora já não é mais Jacó, é Israel. Aprenda com ele agora. Diz o texto que nós lemos, que Jacó saiu e se inclinou, e ele se prostrou. Ele se humilhou, ele se ajoelhou 7 vezes, até que o seu irmão chegasse. O irmão vinha para matá-lo e destruí-lo. E enquanto esse trajeto acontecia, Jacó, que era um enganador, agora Israel, príncipe de uma embaixada governamental, agora ele põe toda a família ali em risco, e ele, neste trajeto, ele se humilha, se prostra e se ajoelha 7 vezes diante do irmão. 7 vezes ele se humilha. Níveis de maturidade. Veja a diferença entre o equilíbrio, o ouvido, o coração, a visão de um e de outro. Filhos de um mesmo pai. Um feroz para matar e o outro feroz em mansidão. Um agressivamente letal, o outro diametralmente oposto em amor. Senhor, quem julgou a casa de Esaú? A postura e o testemunho de Jacó. Uau. Meu Deus. Quem julgou aquela embaixada governamental de Esaú, aquele governo, aquela igreja? Quem julgou? Um testemunho perfeito de mansidão e de amor e de humilhação. Oh Deus. O que julgará a casa de Esaú é o nosso testemunho, não a nossa boca, não as nossas redes sociais, não as nossas armas, não a nossa proeminência, não a nossa beleza, não a nossa retórica, não a nossa propaganda humanista, não a nossa ortodoxia morta, mas uma ortopraxia, uma ortoprática de vida e testemunho real, onde todos não reconhecerão e te perseguirão. Louvado seja o Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer.
que julga o mundo? O nosso exemplo. O que julgará a igreja desalinhada? A igreja genuína do Senhor. O que julgará essa pandemia mental que tomou conta da igreja universal e que tem estabelecido um povo que se odeia e compete entre si? Um povo manso que se humilha. Um povo manso que se submete e se sujeita aos pequeninos, que se sujeitam uns aos outros, e que tudo que faz é para o outro, nunca para si. Duas igrejas, duas casas representativas, duas famílias sacerdotais. E o que Deus nos falou semana passada? Qual é o paradigma para agosto de 2021? Igrejas, corpo, que nasce aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Famílias sacerdotais, que nascem onde ninguém vê, mas Deus vê. Vamos todos ficar de pé. Eu quero chamar o louvor aqui à frente. E aí, sabe o que acontece? Quero que você feche os teus olhos, até para que você não se distraia com os músicos aqui na frente. Depois que Jacó se prostra 7 vezes, depois que Jacó se humilha no trajeto, eu imagino que não poderia ser mais que 1 quilômetro talvez, mas ele se prostra. O irmão vem chegando e ele está prostrado. Ele se levanta e se ajoelha, se levanta e se ajoelha, se levanta e se ajoelha. Eu imagino aqui por inferência que ele estava dizendo assim: olha, é para que não haja nenhuma dúvida de que eu estou fazendo deliberadamente um ato de humilhação. Eu me prostro, eu me submeto, eu me subjugo. 7 vezes, 7 vezes, para que não haja nenhuma dúvida de que eu reconheço quem eu era e que agora em Deus Ele me fez aquilo que Ele disse que eu seria e aquilo que eu sou. Israel, Israel, tu és Israel, tu és Israel, tu és Israel. Família Amor e Obras, família Gezero, tu és Israel. Tu és Israel, tu és Israel, tu és Israel, príncipe de uma embaixada governamental na terra, no Brasil, nesta nação e no mundo. Em seguida, olha só o que acontece. Nós chegamos onde Deus queria. Oh, aleluia. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Um pouquinho mais baixo, por gentileza. Um pouquinho mais baixo. Quero falar, fecha os teus olhos com uma voz bem mansa. Nós chegamos onde Deus queria. Durante anos, redundantemente, nós temos falado sobre unicidade, sobre o ser um. E Deus nos traz para esta casa de amor e de obras, para que nós possamos ser uma voz profética, um chofar nesta cidade, nesta nação. E o diabo vai nos afrontar, o diabo vai tentar todas as coisas, mas nós somos agora transformados em Israel. E agora o que nós vamos fazer é aplainar os outeiros, endireitar as veredas, ser formatados à imagem e semelhança, alcançar a estatura de Cristo, experimentarmos a grande colheita dos últimos dias, que acontecerá como? Quando? Quando a igreja se abraçar e ser um. Quando seremos liberados para a última colheita? Quando a igreja se abraçar e ser um. Níveis de maturidade. E se isso não acontecer, nós seremos apenas brincalhões. Não, nós somos Israel. Nós estamos cansados de ver esses pseudos amigos que competem por pessoas e se unem ali e acolá para falar mal dos outros. Não, nós somos Israel. Nós escolhemos nos humilhar.
nós escolhemos não ser. E quando eles acharem que é o seu fim, será apenas o anúncio de um novo começo. E quando eles acharem que é o fim, será o prelúdio, o prenúncio de um novo começo. De um novo começo. Sim, um novo começo. Um novo começo, não um recomeço, mas um novo começo. Um novo começo. Um novo começo. Níveis de maturidade. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E o nosso testemunho, quando tivermos um coração corporativo, a igreja avança e as outras igrejas que estiverem ao redor, não importa, sabe o que elas fazem? Ou elas nos abraçam, ou elas pegam o nosso pescoço, elas vão nos abraçar, como nós fomos abraçados, quando a gente atinge esse nível de maturidade. Feche os teus olhos. Deus está levantando essa igreja em toda a terra, através dessa revelação progressiva, que está em aceleração. E mais uma vez eu vou dizer, cada trigo aponta para ministérios individuais, aponta para visões particulares. Enquanto cada trigo não se permitir ser moído, precisa ser moído. Enquanto não se permitir ser moído, não poderemos ser pão para as nações. O trigo é particular, o pão é corporativo. Eu vou repetir, o trigo é particular, o pão é corporativo, o pão é para todos. O trigo está para Jacó. Eu vou repetir, o trigo está para Jacó, assim como o pão está para Israel. Você está sendo levantado neste tempo para ser pão para as nações. Sabe o que aconteceu? Depois que ele se prostrou, vai lá ler. Esaú desarmou. Esaú desabou por dentro. Esaú pirou, ele enlouqueceu. Ele veio feroz para destruir o irmão. Mas quando ele viu a atitude do irmão, ele implodiu por dentro. Ele não conseguiu resistir. E aí a Bíblia diz que eles se abraçam. Eles se abraçam. É nesse nível que Deus quer que nós cheguemos. Uma igreja que se abraça, um povo que se abraça, duas nações, dois reinos que se abraçam. Oh, que se abraçam. Nem Esaú, nem Jacó, Israel, nem Jezero, nem presbiteriana, um corpo, nem amor e obras, nem congregação, um corpo. Quero chamar a pastora Vanessa aqui à frente, o pastor Kleber, o apóstolo Henrique. Nós queremos orar e liberar 1 minuto cada um. 1 minuto cada um. Liberando palavras proféticas sobre a igreja, sobre vocês. Declarando este novo começo, este novo tempo de viver e atingir esta maturidade corporativa. Você recebe isso? Você recebe isso? E nós teremos uma igreja que abraça um ao outro. Que abraça um ao outro. Nós podemos fazer isso? Pastor Kleber, você tem um álcool aí? Pastora Vanessa, você pode começar 1 minuto cada um, por favor. Senhor, eu oro pela sua igreja, Pai, declarando que nós somos esse, Senhor, com um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Se prostra em arrependimento, Senhor. Se prostra, Senhor, em humildade, em simplicidade, Senhor. Senhor, que nós somos essa igreja de amor. Uma igreja, Senhor, não competitiva, mas uma igreja, Senhor, que se une para que o Cristo em nós seja revelado, para que a sua presença seja manifesta, para que o mundo possa ver que o Pai nos enviou.
Senhor, para que haja cura sobre as nações. Uma igreja, Senhor, que julga com o seu testemunho, que julga com o seu lar, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos essa igreja. Nos ensina a ser essa igreja, Senhor, em humildade, em arrependimento, em amor e temor ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Para esse tempo, ó Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é poder, e a Tua palavra derriba as muralhas, desfaz as barreiras. A Tua palavra é que une todas as coisas, é que sustenta todas as coisas, e por causa da Tua palavra é que estamos aqui